Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, querido internauta que nessa noite nos acompanham através desta live. Estamos aqui no gabinete pastoral, no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Araquari. Estamos juntos nessa noite para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus nessa noite pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wilson da Cruz, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Marli. E nesse dia especial a qual nós estamos hoje, se completa um ano que o nosso Deus fez uma grande obra na vida do nosso pastor e dando a ele vitalidade, vida e saúde. E hoje se comemora então um ano do fatídico dia a qual o nosso pastor passou por aquele procedimento e Deus deu vitória. Então louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Também louvamos a Deus pela vida do co-pastor aqui da sede, presidente irmão Daniel, que tem servido a Deus e realizado a obra do Senhor, afinco nestes dias difíceis, dias trabalhosos. Queremos louvar a Deus também pela vida dos amados irmãos internautas que nos acompanham, ali alguns irmãos nos saudando com a paz do Senhor, o irmão Dinei, vários irmãos que já estão adentrando essa live e outros que ainda vão adentrar a live ao vivo, acompanhando essa transmissão, e também aqueles que irão acompanhar em um outro momento, e por que não dizer no Brasil e fora dele. Então deixo aqui a minha saudação em Cristo Jesus a todos os queridos irmãos que nesta noite estão nos acompanhando através desta live. Veio nessa noite representando a congregação do Gustavo, congregação esta onde estamos lotados, servindo a Deus, pastoreando com muita alegria os nossos amados irmãos ali na congregação do Gustavo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E nessa noite o Senhor colocar em meu coração um texto bastante conhecido dos irmãos, um texto bastante conhecido dos leitores da palavra do Senhor Jesus, por que não dizer um texto até conhecido por aqueles que não frequentam ou não têm uma certa religião, mas é um texto, um fato conhecido de muitos, e eu quero louvar a Deus nessa noite pela sua vida. Eu quero louvar a Deus nessa noite por você que está nos acompanhando através desta live. Pois bem, vamos ao texto sagrado que se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 7. Nós iremos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor, tendo em vista, meus amados irmãos, que esta mensagem, na data de ontem, no culto da família, nós falamos alguma coisa sobre este texto, mas o que eu quero meditar aqui com os irmãos se encontra nos versos de número 11 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, versículo 11. Você que tem posse de uma Bíblia nesse momento e deseja fazer a leitura juntamente conosco, nós desejamos estar compartilhando com você as Sagradas Escrituras. Ou você que não tem um exemplar da palavra do Senhor, nós estaremos fazendo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, na minha versão, talvez esteja um pouco diferente da tua, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Vou repetir. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Queridos, como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido. Este texto vai nos falar sobre o momento em que Jesus deseja estar ou ir à cidade de Naim. Este momento em que Jesus deseja ir ou estar à cidade de Naim
se dá logo após o seu sermão do monte, em Cafarnaum. A palavra em hebraico, naim, significa aconchego ou tranquilidade. Porém, nesta ocasião, a cidade traduzida pelo nome de aconchego ou tranquilidade não estava tendo o seu momento de aconchego ou seu momento de tranquilidade. Porque a cidade estava vivenciando um luto. A cidade estava vivenciando um momento de dor, um momento de tristeza, a qual invadiu a uma residência de uma mulher que já carregava sobre os seus ombros a tristeza da perca do seu marido. E agora, esta mulher se vê em luto devido à perca do seu único filho. A palavra vai dizer que, ao se aproximar da cidade, Jesus vê uma multidão que acompanhava o cortejo fúnebre juntamente com aquela mãe. Esse texto está registrado na parte B do versículo 12, que diz: E quando chegou perto da porta, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Jesus, ao se aproximar das portas desta cidade, juntamente com ele havia os seus discípulos e também uma grande multidão. Mas o texto sagrado vai dizer que Jesus, ao se aproximar das portas, ele vê o cortejo e vê uma grande multidão que acompanhava aquela mulher, aquela família. Precisamos nos lembrar, queridos, que nos tempos de Jesus não havia o sistema do INSS como há no dia de hoje. Nós precisamos nos lembrar que no tempo de Jesus não havia nenhum tipo de pensão ou de aposentadoria, apenas o cumprimento da lei mosaica. Vocês sabem, a lei do levirato, que está registrada em Deuteronômio 25, a qual dava à viúva um certo tipo de assistência, tendo em vista a sua necessidade. Mais à frente, nós vamos ver Paulo orientando ao seu filho na fé, a saber, Timóteo, no capítulo de número 5 e o versículo de número 3 em diante, Paulo dando a instrução ao jovem Timóteo acerca das viúvas, acerca do cuidado que ele deveria ter com as viúvas. Se não, vamos ao texto. 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, porque havia ali um certo desarranjo. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade, guardem esta palavra, piedade, para com as suas próprias famílias, e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. O texto em Tiago também vai nos dar uma orientação maravilhosa sobre o cuidado que nós devemos ter com a viúva. Aliás, a orientação em Tiago 1:27
vai nos aprofundar mais ainda o cuidado das viúvas, aonde ele vai dizer que esta sim é a religião pura, este cuidado que devemos ter com as viúvas e com os órfãos. Mas no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o salmista, no Salmo de número 68, você que tem posse de um exemplar da palavra do Senhor e deseja papirar conosco, estudar a palavra do Senhor, o Salmo de número 68 também vai nos dar uma orientação de que o nosso Deus também se importa com as viúvas. Salmo de número 68 e o versículo de número 5, que assim nos diz: Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. O nosso Deus é Pai e juiz dos órfãos e das viúvas. E aqui eu abro um parênteses nesse texto a qual nós estamos estudando nesta noite, para parabenizar, para louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wilson da Cruz, pelo cuidado que tem com os nossos irmãos e irmãs jubilados, de cãs brancas, que muito fizeram pela obra do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pelo cuidado que tem tido com os nossos obreiros. Cito a fala do nosso próprio pastor em dizer que foram eles quem nos carregaram nos seus ombros para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se a igreja do Senhor estar hoje na situação que está, vivendo o que nós estamos vivendo hoje, é porque lá atrás estes homens e mulheres de Deus deram as suas vidas, negaram-se a si mesmo em prol do reino de Deus. Por isso aqui fica a minha expressão publicamente de gratidão a Deus pela vida do servo do Senhor. E por que não dizer também da nossa convenção, da CIADESP, da CEADESP também, da CEADESP na pessoa do nosso presidente e também, pastor Nilton, e também na CEADESP, pastor Ezequiel. Por que não louvar a Deus pela vida destes homens que tanto têm feito em prol dos nossos jubilados, dos nossos servos do Senhor que têm trabalhado, que trabalharam tanto na obra de Deus? Por que este adendo e por que esse parênteses? Porque nunca se viu em toda a história da igreja, nunca se viu em toda a história da Assembleia de Deus um cuidado tão grande. E eu posso falar isso de conhecimento próprio, pois o estado de Santa Catarina tem sido referência para o Brasil no tratar e no cuidar dos obreiros da casa do Senhor Jesus. Pois bem, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz que uma grande multidão ia com Jesus e uma grande multidão estava com a mãe enlutada. Uma grande multidão acompanhavam Jesus e uma grande multidão estava com a mãe enlutada. No ministério terreno de Jesus, sempre houve a presença de grandes multidões. O nosso Senhor Jesus, ele sempre teve habilidade prática para lidar com multidões. Ele falava às multidões. Ele utilizava de meios a falar com a multidão, a qual a multidão conseguia compreender a sua fala. É importante lembrar que entre estas multidões sempre houveram aquela multidão que seguia Jesus por causa do pão, porque sabia que ele multiplicava os pães. Havia também aquela multidão que acompanhava Jesus por causa das curas, porque sabiam que Jesus operava milagres.
Havia as multidões que acompanhavam Jesus porque precisavam ter a libertação espiritual das suas almas. Havia também as multidões que seguiam Jesus apenas para criticá-lo e apontá-lo. Em qual destas multidões hoje você, querido internauta, faz parte? Você é daquela multidão que acompanha Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa do pão? Ou você faz parte da multidão a qual nós lemos aqui no capítulo 7, porém já no verso de número 16, que diz que a multidão começou a dizer e a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nessa noite você faz parte de qual multidão? A multidão que seguia Jesus pelas suas necessidades, pela necessidade de matar a fome, de se ver livre de uma doença ou até mesmo de uma necessidade especial? Ou você fazia parte dessa multidão que glorificava e exaltava a Deus pelo grande milagre? Você faz parte da multidão dos adoradores ou faz parte da multidão dos murmuradores? Você faz parte da multidão daqueles que glorificam a Deus ou faz parte da multidão que somente quer o milagre do Senhor? Qual a multidão você faz parte? No capítulo 7, a qual nós lemos de Lucas, no verso 11, também vai nos relatar que seguia Jesus além da multidão, não muito, mas alguns, não todos, mas alguns dos seus discípulos. Querido internauta, eu fiz essa introdução do texto, eu fiz essa exegese do texto para que eu pudesse entrar no assunto a qual o Espírito Santo tem colocado em meu coração, que é justamente falar sobre esta outra multidão que acompanhava Jesus, que era a multidão de discípulos, a multidão de discípulos que acompanhavam Jesus. Vamos ao texto? Lucas capítulo 7, versículo de número 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos. Muitos dos seus discípulos. A palavra em hebraico para discípulo é talmudim, ou talmud, que significa discípulo. Os judeus, ainda criança, ele tinha um período a qual ele, como discípulo, tinha a necessidade de aprender o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando ele então chegava à idade dos seus 5, 6 anos, ele já tinha que recitá-los e tê-lo gravado. Aos 10 ele voltava para casa para desempenhar um ofício, aprender uma profissão com seus familiares. Mas aqueles que mais se destacavam, aqueles que mais eram aplicados, voltavam novamente a estudar aos pés de um rabino, a aprender mais ainda, a se aprofundar nas Sagradas Escrituras da palavra. Discípulo é aquele que vai aprender com o seu mestre, vai aprender com o seu rabino. Queridos, a Bíblia vai dizer que
seguia Jesus uma grande multidão e muitos dos seus discípulos. Mas para que eu possa falar de discípulo nesta noite, eu preciso destacar aqui algumas características do verdadeiro discípulo de Cristo. Eu preciso que o meu irmão, a minha irmã, se identifique nesta noite como um verdadeiro, legítimo discípulo do nosso Jesus. A primeira coisa, ou a primeira característica que o discípulo do mestre ele tem que ter é se parecer com o seu mestre. A primeira coisa que um discípulo, um talmudim, precisa é se parecer com o seu mestre. Você se parece com o seu mestre? Você pode olhar para dentro de você nessa noite e dizer: eu represento, eu pareço com o meu mestre? Se não, vamos às Escrituras. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo de número 69. O momento em que Pedro nega a Jesus. Veja bem que, embora circunstâncias alheias, o verdadeiro talmudim, o verdadeiro discípulo, ele se parece com o seu mestre. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada, agora é outra, então uma já identificou, agora a segunda, o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, agora são outras pessoas, mais pessoas que dizem para Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus, até a sua fala se parece com a fala de Jesus. Nós vamos encontrar vários textos bíblicos aonde nos mostra que Jesus, sentando, ensinava dizendo, abria a boca dizendo, e Jesus falava. Durante o ministério terreno de Jesus, dos seus aproximadamente 3 anos, há 3 anos e meio, ele esteve em situações a qual as pessoas o observavam de perto e de longe. E uma das formas melhor que você tem para observar alguém é através da fala. Quando alguém pronuncia palavras, quando alguém está falando, ela está se expressando. E na matéria de oratória, diz que quando alguém fala, ela precisa ter uma clareza na sua mensagem, ela precisa ter uma clareza nas suas palavras, para que os seus ouvintes possam compreender e entender. No caso de Jesus, não havia nenhum tipo de interrupção na sua fala, muito pelo contrário.
Jesus, sempre que abria a boca para falar, as palavras que ele então ministrava eram palavras que adentravam o coração dos seus ouvintes, e como uma chave que abre uma porta, que liga um carro, elas faziam transformação dentro do coração daquele que o ouvia. Oxalá que nessa noite, querido internauta, amado irmão, você que nos ouve através dessa live, as palavras do Mestre Jesus possam surtir efeitos na sua vida e da mesma forma transformar situações que talvez para você pareça difícil ou pareça impossível. Porque a palavra a qual nós estamos ministrando nessa noite não são minhas, é a palavra do Senhor Jesus. O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele se parece com o seu mestre, ele fala igual ao seu mestre, ele se comporta igual ao seu mestre, ele se veste igual ao seu mestre, ele se comporta, conduz a sua vida como a do seu mestre. O capítulo 7 do Evangelho de Lucas vai dizer no verso de número 13, que vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Ser discípulo de Jesus, a primeira característica é se parecer com ele. E um dos sentimentos de Jesus pelo pecador é a compaixão. Será que eu e você nessa noite estamos tendo esse mesmo sentimento de compaixão por aqueles que precisam ser alcançados pela graça do Senhor? Será que eu e você temos tido a mesma compaixão pelo pecador que está à margem do caminho? Será que eu e você tem tido compaixão dos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus? Será que eu e você tem tido compaixão daqueles que muitas das vezes nos caluniam, muitas das vezes nos afrontam, muitas das vezes nos ferem, nos magoam, nos traem? Será que nós temos tido compaixão assim como Jesus teve? Porque o verdadeiro discípulo, ele se parece com o seu mestre. O verdadeiro discípulo, ele fala como o seu mestre. O verdadeiro discípulo, ele sente, ele tem compaixão, ele ama as ovelhas assim como o seu mestre ama as ovelhas. Aleluia. A segunda característica, o tempo vai-se embora, do verdadeiro talmudim, do verdadeiro discípulo, é a obediência. O verdadeiro discípulo obedece o seu mestre. Se não, vejamos o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo escreveu João acerca de Jesus, no capítulo de número 15 e o versículo de número 7, que assim nos diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. O verdadeiro discípulo obedece. Obedecer é ter a palavra do Senhor dentro de nós, é ter a palavra do Senhor em nosso coração, guardar a sua palavra, verdadeiramente as palavras do Senhor têm que estar em nós, na prática da vida, no dia a dia cristão, na prática cristã, na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. As palavras do Mestre têm que estar dentro de nós e precisamos obedecê-la. A terceira característica do discípulo, do talmudim, é ele representar o seu mestre. Representar o seu mestre. Você tem representado o seu mestre? Você tem representado o seu mestre Jesus? Você tem representado o seu mestre lá na escola, no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia? Vamos ver a referência bíblica para isso? O profeta Isaías vaticinou 700 anos antes de Cristo. No capítulo de número 43 e no versículo de número 10, assim nos diz a palavra do Senhor: vós
sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi. Testemunha, vós sois a minha testemunha, a quem escolhi. O Senhor te escolheu, meu irmão, o Senhor te escolheu, minha irmã, para representar o reino de Deus aqui nessa terra. Representar o nosso Mestre Jesus sendo um verdadeiro talmudim, um verdadeiro discípulo. E em quarto lugar, eu destaco que ainda que não seja completo, ainda que não exala toda a presença, toda a sua majestade, ainda que falte alguma coisa, aleluia. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o versículo 13, assim nos diz: então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, não eram pessoas com o estudo acadêmico em dia, indoutos, se maravilharam, ou seja, mesmo eles sabendo que eram homens que não haviam conhecimento, que não haviam vida acadêmica, eles se maravilharam de ver esses talmudins, esses discípulos pregando a palavra. E aí, ponto e vírgula no texto do verso 13 diz: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Queridos, o verdadeiro discípulo que tem a experiência de andar com Jesus, a sua fala é diferente, a sua forma de pensar e de agir é diferente, a sua forma de se posicionar diante das situações da vida é diferente, a sua forma de ele enfrentar as lutas do dia a dia é diferente, a sua forma de se portar e de se representar é diferente. Aquele que é discípulo, aquele que é talmudim, ele se expressa e ele tem a presença de Jesus e ele é diferente por natureza. E as pessoas que o ouvem, as pessoas que estão próximas dele, elas são contagiadas, elas são de certa forma também tocadas, porque ele exala a presença, ele exala o perfume da rosa de Saron, ele exala a presença do amigo Espírito Santo. Por quê? Porque ele é discípulo, ele é talmudim. Nós vamos encontrar no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo de número 13, Pedro e João sendo identificados não pela sua forma de falar, não sendo identificado pelo seu vernáculo e muito menos pelo seu conhecimento acadêmico. Nós vamos encontrar aqui Dr. Lucas escrevendo, dizendo sobre Pedro e João que eles eram homens indoutos, homens sem conhecimento, homens sem conhecimentos acadêmicos, porém homens cheios do Espírito Santo, que representavam, que eram verdadeiros talmudim, que eram verdadeiros discípulos, ao ponto de que a multidão disseram, se maravilharam, dizendo: estes homens estiveram com o Mestre Jesus. Oxalá que nessa noite a sociedade possa olhar para mim, olhar para você e dizer: verdadeiramente, esta irmã, este irmão, este pastor, este obreiro, este servo do Senhor, ele tem vivido com Jesus, ele tem estado com Jesus, porque ele se porta diferente, ele fala diferente, ele tem algo que nos transmite que é diferente, e nada disso é de nós, isso tudo vem do Mestre, e Deus te deu isso para que você possa alcançar vidas através da sua vida, pessoa transformada, liberta, construída por Deus para ajudar outras pessoas. Aleluia. Eu queria destacar aqui as 5 características que em quinto lugar, a quinta característica do
do discípulo, do Talmudim, seria o caráter. O caráter. O verdadeiro discípulo tem caráter. O verdadeiro discípulo tem o caráter do seu mestre. O verdadeiro discípulo, ele tem caráter do seu mestre. Mas não vai dar tempo da gente adentrar, falar sobre o caráter. Porque para eu poder falar de caráter aqui, eu ia precisar de pelo menos 5 características do verdadeiro discípulo que tem o caráter do seu mestre. E essas 5 características do verdadeiro discípulo que tem caráter do seu mestre vai talvez colocar você em uma situação que você vai dizer: pastor, eu preciso melhorar o meu caráter para eu poder parecer com o meu mestre. Pastor, esses 5 pontos eu preciso trabalhar mais na minha vida para que eu realmente pareça com o meu mestre, para que eu realmente seja um discípulo do mestre. E quando eu falo de caráter, ninguém nasce com um caráter destruído ou desconstruído, ninguém nasce com um mau caráter. Isso a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, ela vai construindo ser um mau caráter. Mas isso é para aquelas que não conhecem a Jesus, porque a partir do momento em que você tem um encontro com o Mestre, você tem um encontro com o Senhor Jesus, e Ele te chama para ser discípulo dele, a primeira mudança, a primeira transformação que existe no Talmudim, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, e essa mudança começa no seu caráter. Mas o tempo não nos permite, queridos. Mas eu queria dizer para você que, em quinto lugar, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro Talmudim, ele precisa ter o caráter do seu mestre. Ele precisa ter o caráter do seu discipulador. E aqui, em falar em caráter, há 5 características do verdadeiro caráter do discípulo ou do Talmudim. Mas o tempo não nos permite. Em uma outra oportunidade, nós vamos estar falando sobre as 5 características verdadeiras do caráter de um discípulo de Jesus. Eu quero encerrar aqui dizendo que o verdadeiro discípulo, ele cumpre as ordenanças do seu mestre. Qual foi a ordenança do nosso mestre Jesus para o seu servo, para os seus discípulos? Ide por todo mundo. E fazei o quê? Fazei discípulos. O próprio mestre orienta os seus discípulos a irem a fazer discípulos, a fazer talmudins. E eu gosto muito de um texto da palavra do Senhor, queridos, já para a gente estar encerrando aqui, que se encontra em Filipenses. Você que tem aí um exemplar da palavra do Senhor, leia comigo esse texto, Filipenses, o capítulo 1 e o versículo de número 15. Olha só que riqueza de ensino. Verdade é que também alguns, não são todos, alguns, pregam a Cristo por inveja. Meu irmão, minha irmã, tem alguns aí que pregam a Cristo por inveja. Mas tem outros que por porfia, por briga. Mas outros de boa mente. Verso 16. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Esta é a missão do verdadeiro Talmudim. O verdadeiro discípulo é ir fazer discípulo. E para que ele possa fazer discípulo, ele precisa pregar. E para ele pregar, ele precisa conhecer a palavra, manejar bem a palavra. E para ele pregar e para ele poder fazer aquilo que o mestre mandou, ele vai se deparar com alguns que também o fazem, mas alguns fazem por inveja, alguns fazem por porfia, por briga, alguns fazem de boa mente, e uns fazem por amor em defesa
aleluia, em defesa do Evangelho. O Senhor te chamou para pregoar boas novas. O Senhor te chamou para ser luz em meio às trevas. O Senhor te chamou para fazer discípulos. Eu gostaria de ler aqui um texto para a gente encerrar este momento, com a orientação de Paulo à igreja, aos irmãos de Coríntios, no capítulo 1, em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 16. Este versículo para mim é um estandarte da minha vida, é um estandarte do meu ministério. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 16. Paulo dizendo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O verdadeiro talmudim, o verdadeiro discípulo que obedece o seu mestre, ele cumpre a sua ordenança de ir e fazer discípulo. Ele sabe que nesse trajeto ele vai encontrar alguns que também o pregam, mas por porfia, por inveja, de boa mente, com amor. E ele vai encontrar esse texto lindo de Paulo dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. No livro de Provérbios, de número 11, e o verso de número 30, diz a palavra que quem ganha a alma, quem faz discípulos, sábio é. Quem ganha almas, quem faz discípulos, sábio é. Querido, que nessa noite o amigo Espírito Santo, ele possa despertar em teu coração um desejo, uma vontade, possa despertar no teu coração algo que te leve do natural para o sobrenatural. Nestas simples palavras, neste arroz com feijão simples, mas que haja um despertamento no teu coração. E o amigo Espírito Santo fale contigo aí aonde você estiver nesta hora, dizendo para você que você é escolhido, que você é escolhida do Mestre, que Ele olha para você e olha para mim assim como Ele olhou para esta mulher, com um olhar de compaixão, e disse para ela: não chores, não chores. E logo Ele toca o esquife e diz para o menino: levanta-te. E aquele menino imediatamente se levantou. A morte teve que ouvir a voz de Jesus. E aquela criança se coloca de pé, aquela criança se assenta, começa a falar. Sabe o que eu aprendo com esse texto, queridos? Que o nosso amado amigo Jesus, mestre por excelência, até mesmo em situações corriqueiras e adversas da nossa vida, Ele está nos ensinando, porque o nosso Jesus, Ele é didático. O nosso Jesus, Ele ensina. O nosso Jesus, Ele coloca situações em nossas vidas que às vezes nós não conseguimos compreender ou entender o porquê delas. Mas Ele está te ensinando. Ele está te ensinando a ser forte. Ele está te ensinando a ser dependente dEle. Ele está te ensinando a você crer mais nele. Ele está te ensinando a buscar mais a Ele. E através da sua palavra nós aprendemos que só com Ele e só nele nós vamos ter a vitória para as nossas vidas. E que tudo aquilo que Ele nos ensinar, nós vamos colocar em prática. Nós seremos verdadeiros discípulos, seremos verdadeiros representantes dEle aqui na terra, seremos verdadeiros servos do Senhor, de boa mente, de coração aberto, para cumprir o ID, obedecer o ID do Senhor, de irmos e fazermos discípulos, fazermos talmudim, não se esquecendo que nós temos 5 características de um verdadeiro discípulo e precisamos a cada dia mais
melhorarmos, a cada dia mais pedir a Ele que Ele nos ajude nessa transformação, que Ele nos ajude nessa melhora, para que nós possamos ser como obreiros aprovados, que não temos de que nos vergonhar, de que não temos nada que nos acuse, que temos uma vida ilibada na presença do Senhor Jesus e que o nosso adversário não encontre brecha em nossas vidas para nos acusar. Que o amado amigo Espírito Santo nessa noite, ele venha despertar a sua vida. Que o amado amigo Espírito Santo, ele venha te fazer lembrar que fiel é aquele que vos chamou, que fiel é aquele que tem te sustentado e mantido você de pé. Neste momento, se você, no seu coração, aonde você estiver, você disser: pastor, eu sinto que um dia eu fui chamado para esta obra. Eu sinto que um dia o mestre me chamou para ser seu discípulo. Eu sinto que um dia eu já estive adiante, eu já estive mais atuante, eu estive mais representando, sendo um verdadeiro talmudim, sendo um verdadeiro discípulo do Senhor, mas porventura hoje alguma coisa ou alguém ou uma frustração da vida fez com que você parasse. Eu quero dizer para você que se você disser para mim que é um vaso, está quebrado, e que por enquanto está assim, deixado ao canto, isolado, eu preciso te dizer, aleluia, que o oleiro está aqui nessa noite, para mudar o teu estado. Sabe por quê? Porque você é especial. Você é escolhido, é escolhida por Deus, para ser luz neste mundo, sal nessa terra e levar o Evangelho a toda criatura. Não se esquecendo que aquele que ganha a alma, aquele que faz discípulo, sábio é. Deus abençoe a todos, queridos irmãos, internautas que nos acompanharam neste momento. Com a permissão do nosso pastor aqui da sede, o Daniel, nós queremos orar por você, você que está nos acompanhando no Brasil ou fora dele. Os queridos irmãos que estão nos acompanhando também ali na congregação do Gustavo, ao vivo agora, ou aqueles que vão estar acompanhando em um outro momento, nós queremos orar pela sua vida neste momento. Você que porventura sentiu que a palavra de Deus falou ao teu coração, sentiu que o Senhor Jesus te chamou novamente para estar adiante com a espada desembainhada, eu preciso falar para você que espada tem que estar empunhada nas mãos. Espada muito tempo embanhada em ferrugem, pede o corte, e Jesus te chama para estar com a sua espada nas mãos, batalhando em prol do reino de Deus. Se porventura você parou à margem do caminho, se porventura você desanimou, algo aconteceu e você precisa e deseja nessa noite reatar a sua amizade com Deus, reatar o seu compromisso com Deus, reatar novamente a sua caminhada com Jesus, fazer novamente o pacto com o Senhor, dizendo: eu preciso de Jesus, eu desejo estar com Jesus, esta alegria já esteve em meu coração em um outro momento. Eu quero te convidar a orar comigo neste momento, a fazer a sua confissão de fé, aonde você estiver, dizendo que você aceita ao Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua alma, e que você entrega os teus caminhos ao Senhor e dedica a Ele a sua vida a partir de agora, e pede a Ele que escreva o seu nome no livro da vida, para que você tenha direito de entrar aos céus pelas portas. E você, querido amado irmão, servo do Senhor, obreiro da casa de Deus, que tem nos acompanhado, ouvido esta mensagem e sentiu Deus falar ao teu coração, dizendo que foi Ele que vos alistou para esta batalha. Eu quero orar por você também nesse momento, pedindo a Deus que Deus dê uma injeção de ânimo, um renovo espiritual para a tua vida, para que você possa caminhar na presença do Senhor, sendo um verdadeiro discípulo, um verdadeiro talmudim de Deus. Amém? Vamos orar com fé. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, por estes minutos que aqui passamos, ó Pai, compartilhando da tua palavra. Senhor, sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que a tua palavra não muda, e que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra.
Senhor, ao meu irmão que neste momento está retornando aos teus passos, está retornando à tua casa, está retornando a se colocar de pé para esta caminhada novamente na tua presença. Senhor, aquele que está te aceitando agora, Senhor, neste momento como único, suficiente Salvador da sua alma. Papai amado, papai querido, escreve os seus nomes no livro da vida, dê a eles o direito de entrar aos céus pela porta, sê com eles, ó Deus querido, repreende todo mal, todo levante do inimigo contra as suas vidas, faz deles nova criatura, Senhor, para louvor da tua glória. Também o meu irmão, a minha irmã, que nos acompanham nesta live, Senhor, e sabe, ó Pai querido, que grande é a chamada do Senhor na vida dos teus filhos. Eu quero pedir ao Senhor neste momento, meu Deus, sara esta alma ferida, sara este coração machucado, sara, meu Deus, aquele que está, Senhor, quem sabe neste momento agora, entristecido, abatido, quem sabe, meu Deus, por palavras, atitudes, algo que aconteceu na sua vida, e ele, Senhor, se entristeceu, e por um momento, Senhor, abaixou a guarda, mas eu quero pedir ao Senhor neste momento, ó amado Espírito Santo, dê a tua graça sobre a vida dos teus filhos, dê a tua graça, Senhor, sobre a vida dos teus servos que estão nos acompanhando nesta live agora, Senhor Jesus, ajudando teus filhos, Senhor, dando graça, saúde, vigor, ó Pai querido, para que eles possam estar adiante, Senhor, da tua obra, levando o teu evangelho, ganhando almas para o teu reino. Amado Espírito Santo, é a nossa oração com fé em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.